Olá, pessoal. Meu nome é Camila Kamimura, eu sou gerente de marketing de produtos do Microsoft Azure aqui no Brasil. E a ideia hoje é eu contar um pouco para vocês o que é o Cloud Computing, para que ele serve e como é que a gente pode aproveitar essa tecnologia que já deixou de ser uma tendência no mercado brasileiro para gerar oportunidade de negócio. Então, o Cloud Computing é um modelo já estabelecido, né, no mercado mundial e chegou no Brasil já há algum tempo e a adoção dele vem se acelerando nos últimos 3, 4 anos. E nada mais é do que um modelo de computação em que os recursos de rede, armazenamento, aplicativos, serviços são acessados via internet e são configuráveis de uma forma independente, né? O Cloud Computing ele tem 5 características básicas. A primeira é que ele deve ser self-service e sob demanda, ou seja, qualquer usuário ou cliente interessado pode contratar esse serviço de um provedor e utilizar a hora que quiser. Não depende de instalação, de um setup complicado ou de qualquer configuração demasiadamente longa. Como eu comentei, é um serviço que é acessado via internet de qualquer dispositivo, seja ele seu desktop, seu notebook, celular, smartphone. O cloud ele tem recursos computacionais independentes, então memória, HD, transferência de dados, processamento, todos esses recursos você pode contratar de maneira independente, né? Estão todos ligados dentro de um mesmo computador, de uma mesma máquina, mas você pode regular a quantidade de cada um de maneira independente. Por conta disso, ele oferece elasticidade vertical e horizontal, ou seja, isso quer dizer que você pode aumentar ou diminuir o tamanho dessa sua máquina quando você precisar, e você pode também duplicar ou aumentar a quantidade de máquinas à medida que a sua demanda vai crescendo. E tudo isso é um serviço em que você consegue medir exatamente o consumo de cada um desses recursos e acompanhar o seu investimento em infraestrutura de TI, ou seja, você consegue medir exatamente quanto você está usando e você paga somente pelo que você usa. E na prática, como o cloud funciona, né? Como eu comentei, os usuários hoje estão conectados através de uma porção de dispositivos, que podem ser notebooks, desktops, smartphones, etc. Ao usar um serviço em nuvem, esses dispositivos se comunicam com a internet e a internet nada mais faz do que consultar um data center, um centro de dados que hospeda todas essas informações e que serve a informação de volta para o usuário. Então, por que o cloud é diferente? Porque até aí a gente não viu nenhuma novidade do modelo tradicional de computação que a gente conhece. Um data center ele é composto por uma série de servidores físicos, né? São máquinas físicas em que cada uma você tem processador, memória, disco, conexões, gestão de rede, etc. A diferença básica do cloud computing é que ele virtualiza essas máquinas físicas e ele distribui os recursos em diversas máquinas, ou seja, na verdade você tem uma porção de servidores à sua disposição ao invés de ter um único servidor te servindo os mesmos recursos. E daí nasce o conceito de máquina virtual. A máquina virtual nada mais é do que uma máquina que está consumindo recursos de processamento, memória e HD de diversos servidores diferentes. E por que a tecnologia cloud então chegou com tanta força, né? E por que ela é tão atrativa para o mercado? Primeiro, porque ao
virtualizar os recursos e ao ter o conceito de máquina virtual, você conta com mais disponibilidade, porque se um desses recursos falha ou se um desses servidores falha, outro vai assumir, vai substituir o recurso que falhou automaticamente, o seu site, a sua aplicação não saem do ar. Então, isso acontece por conta do sistema de virtualização que orquestra todos esses recursos dentro do data center. Em segundo, ele te oferece mais flexibilidade. Como eu comentei, todos os recursos são consumidos de maneira independente, então você pode aumentar ou diminuir cada uma dessas capacidades à medida que você precisa. Imagina que num servidor tradicional você teria que desligá-lo e fazer toda a manutenção física dessa máquina para colocar mais um pente de memória. O processador dificilmente você trocaria, você teria que fazer um upgrade dessa máquina para um modelo mais novo, mais veloz, mais moderno. Então, você, com o Cloud Computing, elimina essa necessidade de fazer essa manutenção física, porque todos os recursos estão à sua disposição a hora que você precisar. E, por último, com isso, você garante mais agilidade, porque todo esse processo de aumentar e diminuir capacidades do servidor, você faz online, pelo portal do provedor de serviço, então você consegue automaticamente já contar com esse upgrade, né? Ao contrário do modelo tradicional, em que você teria que, de fato, desligar esse servidor e fazer essa manutenção física para garantir que a capacidade foi aumentada. Com tudo isso, o cloud tem 3 modelos de serviço básicos que são denominações comuns no mercado, não só no Brasil, mas no mundo, né? Existe uma padronização desses conceitos justamente para que a gente possa comparar e entender melhor o que cada uma das ofertas de cloud oferece. A primeira delas é infraestrutura como serviço, onde você tem um servidor totalmente disponível para você, assim como um servidor que você compraria de um fabricante, por exemplo. Então, ele conta com recursos de processamento, armazenamento, rede, memória, etc., em que você configura e você escolhe, né, os recursos que você precisa. A grande diferença da infraestrutura como serviço é que você pode comprar só a capacidade que você precisa naquele momento e crescer à medida que houver demanda, né? Normalmente, quando você compra um servidor físico, você já dimensiona essa capacidade um pouco maior do que você precisa, prevendo que você vai ter algum crescimento no futuro e para não ter que trocar essa máquina muitas vezes. Em segundo lugar, a gente tem a plataforma como serviço, que é uma capacidade de implementar e rodar aplicações em um servidor cloud. A diferença da plataforma em relação à infraestrutura é que na plataforma o usuário não precisa se preocupar com a configuração e a manutenção desse ambiente. É como se fosse um ambiente cloud disponível para você rodar o seu site ou o seu software. Um exemplo similar ao que seria a plataforma como serviço é um serviço de hospedagem de sites, por exemplo, em que você tem uma pasta FTP em que você sobe o seu conteúdo, as imagens, o teu gestor de conteúdo, e você se preocupa só em atualizar esse site, publicar novas informações, publicar novas imagens, né? Você não se preocupa com toda a camada de administração da infraestrutura que está suportando esse site e que permite que ele esteja na internet. Por último, temos o software como serviço, que é um aplicativo pronto para usar. Então, seguindo na cadeia de exemplos, o Office 365 da Microsoft, por exemplo, é um serviço em nuvem que você
paga para utilizar, como se fosse uma assinatura de um serviço, e que você não precisa se preocupar com absolutamente nada que está por trás dele, né? Como ele funciona, como ele está configurado no data center, em que data center ele está hospedado, nada disso o usuário precisa ter em mente quando contrata um serviço como esse. E cada uma dessas camadas, né, dessas modalidades de serviço, elas atendem a objetivos diferentes, né? À medida que você parte da base em direção ao topo, você ganha mais facilidade. Por outro lado, na base da tabela, você tem mais autonomia para configurar e para administrar o serviço exatamente da forma que você precisa. E considerando, então, que agora, né, a gente já sabe o que é IaaS, PaaS e SaaS, que são siglas que a gente ouve muito no mercado, existem mais, propriamente para infraestrutura e plataforma, modelos de implementação de cloud em cima disso. SaaS não é considerado nessa fase de implementação, porque o serviço, na verdade, já está implementado, ele está pronto para usar. Então, o que exige uma certa configuração e que exige um certo conhecimento é a implementação de cloud em IaaS e PaaS. Com isso, a gente tem o cloud privado, que é uma infraestrutura exclusiva para uma única empresa, é como se ela tivesse uma nuvem exatamente na medida do que ela precisa. Com isso, ela configura as regras e os recursos que ela precisa exatamente na medida das suas necessidades. Em contrapartida, por não compartilhar essa nuvem com outras empresas, você tem custos individuais. Então, a empresa que é usuária do cloud privado é responsável por cuidar de toda essa infraestrutura sozinha, né? Inclusive os custos dela. O cloud público é o extremo oposto, onde várias empresas compartilham o mesmo data center, elas compartilham as mesmas máquinas físicas, mas com uma camada de isolamento desses recursos para cada um desses clientes, né, garantindo segurança e privacidade também. Normalmente as regras são do provedor de serviço, mas o cliente tem total liberdade para configurar o seu servidor, a sua máquina virtual exatamente como ele precisa. E com isso você também compartilha custos, né? Toda a infraestrutura do data center que está por trás disso, como espaço físico, ar-condicionado, conexão com a internet, fontes de energia, você compartilha todos esses custos com todas as empresas que estão utilizando o cloud junto com você. Então, em termos de preço, o gasto que você vai ter com TI costuma ser muito mais reduzido quando a gente fala do cloud público. E existe uma terceira modalidade, que é a combinação do privado com o público, que é o cloud híbrido, onde você pode ter uma parte do seu ambiente no cloud privado, com total isolamento e com uma infraestrutura muito mais dedicada e muito mais exclusiva. E outra parte que talvez não requeira tanta privacidade ou que não requeira tantos recursos dedicados, você pode levar para o cloud público para que você consiga ter melhores custos e mais escala, mais agilidade na implementação, no upgrade, na operação, etc. Uma vantagem muito importante do cloud híbrido é que ele permite essa mobilidade entre esses dois ambientes. Então, a qualquer momento, você pode ir e voltar tanto do privado para o público quanto do público para o privado à medida em que você amadurece o seu uso da nuvem. E isso aplicado no universo Microsoft, a gente tem um portfólio completo de serviços para as três modalidades, né? Permitindo essa interoperabilidade, essa mobilidade de aplicações entre ambientes e permitindo que você, cliente, você, parceiro, consiga fazer a implementação que melhor
atenda às necessidades do ambiente, às suas necessidades de negócio, aos seus requisitos técnicos. E tudo isso compõe a visão de Cloud OS da Microsoft, em que a gente tem uma única plataforma consistente, com padrões definidos entre elas, que permite justamente essa mobilidade entre serviços Microsoft, a sua plataforma legada on-premise, e outros provedores de serviço parceiros da Microsoft. E com isso, você consegue aproveitar, de fato, cada um dos pilares do Cloud Computing e conseguir fazer uma implementação mais efetiva, projetos mais completos, sem custo e sem dificuldades de transição entre os ambientes. Entrando um pouquinho mais no nosso portfólio de serviço, né, acho que até agora foi importante ver conceitos básicos de cloud, né, os conceitos consolidados no mercado e como eles se conectam com o portfólio da Microsoft. Queria comentar um pouco agora especificamente do Azure, que é uma plataforma de cloud público, e ela é aberta e flexível para você implementar qualquer tipo de serviço. Dentro do Azure, você pode contratar os serviços de forma independente e pagar somente pelo que você usa. Ou seja, você tem uma rapidez de implementar o que você quiser, você consegue criar aplicações, implementar softwares e sites usando qualquer linguagem de programação, inclusive as open source, a que você preferir ou ao que o seu desenvolvedor web preferir, e tudo isso garante que você tem uma única nuvem pública em um ambiente consistente e que a Microsoft cuida de toda essa infraestrutura para você. Né? Um ponto importante é que o Azure já tem um data center aqui no Brasil, e é uma notícia muito importante para o mercado local, à medida em que temos discussões em relação às regulamentações locais e a necessidade de garantir performance e baixa latência, né, um tempo de resposta das aplicações mais rápido. O data center no Brasil é muito providencial nesse sentido. Então, por que a gente deveria ir para a nuvem? Né? A nuvem hoje é o melhor caminho para habilitar novos modelos de negócio e permitir que você tenha mais oportunidades no mercado para aumentar a sua lucratividade, para entrar em novos mercados, para conquistar novos clientes e para desenvolver novos projetos. Então, com o portfólio completo da Microsoft, especialmente o Microsoft Azure, você consegue ter um leque de opções muito grande para que sirvam de plataforma para o seu negócio. E, por fim, né, o que de fato eu ganho indo para o Azure? Né? Acho que com tudo isso que a gente viu hoje, você consegue começar muito rápido e fazendo um baixo investimento inicial. Inclusive, pelo site do Azure é possível fazer um teste totalmente grátis. E se for para errar, que a gente erre rápido, né? E testar aplicações com baixo custo e num ambiente relativamente controlado, com baixo impacto em custo, sempre é algo positivo para a gente começar a experimentar e começar a inovar. Outro ponto muito importante é que você conta com elasticidade para crescer e, eventualmente, diminuir a infraestrutura sempre que precisar. Então, isso garante também que você controle muito bem os seus custos e que você não precisa operar sempre com um servidor superdimensionado.
O cloud, por tudo que a gente viu hoje, ele garante mais agilidade no tempo de resposta. Então, para você colocar ambientes rodando em cloud, isso é muito mais rápido e qualquer mudança é online, ela é real time, ela entra na hora. Então, você garante um tempo de resposta para o mercado, para se diferenciar da concorrência, que é muito importante. E, como eu falei, você tem flexibilidade para testar e errar sempre que precisar. Então, você consegue ter um ambiente mais familiar, mais confortável para que você possa experimentar novos projetos antes de apresentar para o mercado. Tudo isso pagando só pelo que você usa e garantindo que você consegue crescer ou diminuir a sua infraestrutura sempre que você precisar. Então, dito isso, eu acho que se alguém ainda tem dúvidas, eu acho que vale a pena conferir com seus próprios olhos e com as suas próprias mãos. Acessem azure.microsoft.com e comecem a testar agora.